Paradas, né, que são descobertas, e essas últimas que estão fazendo, segundo eu ouço falar, que são elétricas, né, tá dando choque em algumas das pessoas. Às vezes ele demora um pouco, a gente passa às vezes 30 minutos, 40 minutos, aí demora muito nas paradas. Se tivesse mais transporte seria melhor. 6 horas quando a gente vem de lá pra cá, do Angelim pra cá, os transportes vêm lotados, não tem como a gente pegar. Tem que pegar 5h40, 5h30, de 6 horas pra frente a gente quase não consegue. A gente passa mais de 1 hora numa parada esperando um percurso tão curto, né? Depois dessa integração. Piorou muito, 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 tá entendendo? Eu moro no Mucambi, a gente não passava 15 minutos numa parada, hoje você passa quase 1 hora esperando o ônibus. Que são poucos ônibus, né? E aí fica muito lotado durante o dia quando a gente pega, principalmente em São Cristóvão ali, quando chega no São Cristóvão, é lotado. É lotado ali, ninguém entra. Porque demora demais. A gente passa quase meia hora, 1 hora esperando. E aí é ruim pra gente ficar aqui, somente na vez de dar no sol aqui, né? Ficar numa quintura dessa aqui é muito ruim. A gente fica na parada até tal hora e não passa no horário que a gente é normal da gente entrar no serviço da gente. Principalmente à noite, que eles vão ver o sol. À noite, eu tiro um plantão, vou em casa jantar, quando eu vou pegar o ônibus 9 horas da noite, eu tenho que voltar às 7. Essas as reclamações e as dúvidas. Se você também tem pergunta, 3131 1750 ou mande mensagem para nós, porque estamos recebendo o diretor de transportes públicos da S-Trans, Ricardo Freitas. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, telespectadores. Obrigado pela presença. E vamos começar com o que o povo está manifestando e o senhor viu neste VT. A questão das paradas de ônibus, quero começar por aí. A reclamação de que as paradas são descobertas e aí o usuário fica no sol e na chuva e que algumas paradas estão dando choque. Nós agora, inclusive, fizemos o levantamento da real situação das paradas de ônibus em Teresina. Existe um contrato com uma empresa que explora o serviço na contrapartida explora o serviço de publicidade na parada, na contrapartida de fazer manutenção. E já chamamos a atenção dessa empresa para corrigir alguns problemas de manutenção que podem ser até perigosos, né? Se detectaram alguns casos mesmo de que a fiação elétrica estava desgastada e que teve que ser corrigido, mas isso já está sendo levado em conta. E nós vamos fazer uma revitalização das paradas de ônibus de Teresina. Vale lembrar, no entanto, aqui em Teresina, em qualquer outro lugar, que é muito difícil você ter realmente, na grande maioria dos lugares onde existem as paradas, uma parada que efetivamente proteja. A não ser casos onde você tem um espaço adequado, como por exemplo na Praça do Fripis, na Praça da Bandeira, na Praça Saraiva, em que você, inclusive, a parada pode até chegar por cima do ônibus. Mas ali é um espaço adequado, né? Não temos, na grande maioria das calçadas, não cabe uma parada maior. Mas a gente está fazendo todo o esforço, vamos fazer um esforço ao longo dessa gestão de dotar a Teresina realmente de paradas mais adequadas. De acordo, inclusive, com a demanda. Pontos mais carregados, mais módulos para absorver melhor a quantidade de passageiros. Esse trabalho começa quando, esse incremento aí nas paradas? Esperamos começar já esse mês, porque inclusive mês de maio, né? Inclusive já temos o próprio processo esse processo que está vigente já está sob revisão. A questão de se mantém com o atual contrato, isso aí já está sendo analisado. E também vamos colocar muito, que não é nem parada, mas já estamos providenciando muitas placas de indicativo de ônibus, porque tem lugares que a parada não é de embarque, é de desembarque, praticamente, na periferia, e não está o indicativo, né? Vamos colocar placa indicando o ônibus, ou presa, cintada no poste, ou com o próprio barrote metálico. Começa por onde? Olha, veja bem, nós já temos algumas solicitações, e como já tem solicitações feitas, algumas áreas conjuntos que realmente estão precisando, vamos começar por eles, onde já existe solicitação feita. Mas está tudo sendo mapeado. Nós temos um mapeamento completo de todas as situações de paradas que têm abrigo, que estão com abrigo com defeito, que estão sem abrigo. Outra reclamação ali foi a demora para o ônibus passar. Alguns falaram em meia hora, outros até em 1 hora, que passa mais tempo na parada do que dentro do ônibus. Esse problema é agravado pelo fato que nós temos um sistema hoje totalmente inadequado ao tamanho da cidade. Por isso que a gente insiste, persiste e não desiste, porque vamos fazer o sistema integrado como ele deve ser feito a partir da orientação dada no plano diretor realizado em Teresina, que é o sistema com os terminais, com as linhas alimentadoras e as linhas troncais. Estamos trabalhando no projeto desse sistema, no edital de licitação, para que tudo isso seja desencadeado agora o mais rápido possível. O senhor quer dizer que a integração que foi feita no ano passado foi mal feita? Foi um arremedo
porque ela não otimizou nada, apenas deu o direito do passageiro pegar um outro ônibus de graça. Não houve nenhum ajuste no sistema de transporte. Pra você ter uma ideia, nós temos 90 linhas em Teresina, das quais 33 tem 3 carros ou menos. Uma linha que tem apenas 3 veículos operando, ela não vai nunca ter um intervalo pequeno. Sempre é um intervalo ao longo de 40 minutos, 1 hora. E isso é que está, quer dizer, nós temos um excesso de linhas, todas muito pequenas. Isso causado por quê? Soluções paliativas, porque a cidade está crescendo muito nas bordas. Eu não diria nem crescendo, se deslocando, né? Que são conjuntos habitacionais que surgem a todo momento, né? Às vezes até com dificuldade de acesso. Nós tivemos um conjunto habitacional inaugurado pela presidente Dilma, que ainda não se conseguiu atender bem porque não tem acesso. Nós estamos levando o ônibus apenas a 600 metros dele. Quer dizer, e esses conjuntos estão surgindo a todo momento, e essa população, essa quantidade de passageiros não é um crescimento de população, é uma população que estava em outro lugar e foi para lá, e tudo isso gera necessidade de atendimento. Até porque, até que esses conjuntos se consolidem, as pessoas têm que usar muito os ônibus para sair de lá, porque não tem a mercearia, não tem o posto de saúde, que só vem aos poucos, né? Essas coisas não vêm no instante que o conjunto começa a funcionar, não tem tudo, não tem todos os equipamentos urbanos. Isso causa uma demanda por ônibus muito grande. Isso só vai ser resolvido, nós estamos evidentemente tentando minorar isso, na medida do varejo mesmo, no feijão com arroz de hoje, mas temos a consciência que temos que implantar de imediato, o mais rápido possível, o sistema integrado. Estamos totalmente engajados nele. Hoje mesmo acabamos de concluir e enviar para a Caixa Econômica o termo de referência do projeto dos terminais de integração, que esperamos licitar ainda esse mês, conforme a autorização da Caixa, para elaborar os projetos desses terminais. Já está no termo de referência dizendo o que se quer e o que se precisa para se fazer o terminal. É o mesmo problema também, a nova integração vai solucionar a superlotação, que foi muito mencionada também? Porque o que acontece? Qual é o espírito da nova integração? Da integração? É que linhas partem das pontas dos bairros com a frequência, com um intervalo menor e, por conta disso, podendo ser mais viagens, transportando pessoas em nível de conforto. No terminal, essas pessoas se redistribuem conforme as linhas que vão para os corredores, com ônibus de maior porte. Inclusive, nós estamos querendo crescer o financiamento junto ao governo federal, que nós conseguimos para a integração, fazendo corredores realmente ampliar a estrutura de corredor para que eles sejam segregados. Ou seja, o ônibus que vai no corredor para o centro vai de uma maneira muito mais rápida, sem disputar espaço no trânsito com ninguém. Com isso, a gente otimiza também a quantidade de viagens, os percursos ficam mais curtos e os ônibus possam operar com mais facilidade. E aí sim nós teremos mais conforto para o usuário. Vamos atender o povo. O Roberto diz assim: por que os ônibus desaparecem nos feriados e nos finais de semana? É preciso ver o seguinte: existe ordem de serviço para os dias úteis, para os sábados, para os domingos e feriados. Existe, então, por que a gente diferencia e não bota a mesma quantidade? Porque se você jogar dependendo da linha, eles caem muito, realmente. Mas, e isso no sistema integrado também se atenuará esse problema. Mas se nós forçarmos o ônibus a rodar sem passageiro, sem a quantidade de passageiro, que dê um índice de passageiro por quilômetro adequado, forçosamente nós teremos uma quilometragem alta que vai estar lá seus reflexos na tarifa. E aí, nessa hora, pouco comido não é lembrado, vai sempre fazer a crítica também. Tem um telespectador aqui, o Marlon, reclamando da questão da sensibilidade da educação de quem está no ônibus. Ele cita o caso dele, que ele estava com a esposa gestante, que tem o assento prioritário, mas que ninguém cede esse assento. E um outro telespectador reclama que o ônibus do Bela Vista 3 passa em frente ao bairro, mas não entra. Diz que vai primeiro no Parque Sul, demora na parada final, aí é que volta cheio e não dá mais para pegar. São justamente esses arranjos que têm sido feitos ultimamente para tentar compor o crescimento que a cidade faz, e aí fica os conjuntos habitacionais nem sempre tem um partido urbanístico ideal, muito deles é uma aberração. Você tem ideia, o Jacinto Andrade, que é toda aquela imensidão, aquela cidade que é o Jacinto Andrade, o terminal de ônibus que deveria ser na ponta, no final do conjunto, é no início. Então o ônibus sai do conjunto, sai do terminal, de onde ele chega, ele sai, faz uma volta todinha no conjunto e volta praticamente para o ponto de partida para sair de lá em direção a Santa Maria do Codipe. Quer dizer, são coisas que fazem sem nenhum contato, sem nenhum estudo prévio, conversando com esse trânsito, e terminam gerando isso. E por conta dessas coisas a gente tem itinerários verdadeiramente bizarros. Com relação à questão da educação, ele tem razão. É preciso as pessoas entenderem que o espaço coletivo é o espaço de todos, né? E nós temos que ter um mínimo de urbanidade e cortesia para com as pessoas. Uma pessoa gestante, uma pessoa idosa, merece e precisa ter um conforto maior. Diretor, coloque mais
aliás, coloque de volta a linha do Angelim. Depois do Mário Covas e Vila Irmanduz, está ruim para nós. Os ônibus já vêm lotadíssimos, é o Davi. Realmente é a velha questão. A cidade vai se expandindo e aquela linha intermediária começa a se expandir, termina avançando. Muitas dessas linhas que eu falei pequenas, são linhas que a gente chama de horário determinado. Elas estão, a partir de um terminal, elas seguem um pouco adiante, mas não vão todas, até aquele conjunto absorver. Como o Mário Covas hoje é um conjunto denso, o Angelim praticamente perdeu o terminal. Mas aí é uma questão de você ajustar e calibrar as operações e envolver isso com todo interesse. Eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Aqui estão mais ligações de telespectadores para o senhor avaliar. Muito obrigado. Eu agradeço, serão todos avaliados com todo interesse. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade muito boa da gente conversar com o usuário e explicar o porquê das coisas, com a complexidade do transporte público em Teresina.